Flamengo venceu o Juventude ontem por 2-0 no estádio Alfredo Jaconi, foi a Caxias do Sul e conquistou uma vitória histórica. O clube não vencia lá no Sul há 28 anos. Mais uma partida que um técnico, Felipe Luiz, leva a campo um plano de jogo muito adequado para o que o jogo pedia. Mais uma vez, ele sendo muito certeiro na escolha da tática, na escolha da estratégia, na forma como o time vai jogar. E a gente viu também jogadores em campo muito capazes de aplicar essa ideia do Felipe, com muita leitura, com muita capacidade de entender as vantagens, de gerar as vantagens. Enfim, um jogo que o Flamengo, como se diz hoje em dia, foi uma masterclass, né? Um jogo de manual. Partidaça do Flamengo que controlou as ações o tempo inteiro. Vamos falar bastante sobre isso nesse vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, não vamos enrolar demais não, a gente vai começar com as escalações, algumas mudanças do que havia sido falado ali nas prévias. Vamos então para o campinho rapidamente. O Flamengo foi a campo com Rossi, Royal, Varela voltou da seleção uruguaia com o quadro de pubalgia, Danilo, porque Ortiz estava suspenso, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Ayrton Lucas está em segundo lugar ali na fila dos laterais esquerdos. O Alexandre ainda se recupera de uma lesão, então o Felipe optou pelo Ayrton Lucas. Ali, como volantes, Alan e Saul. Muita gente estranhou a ausência do De La Cruz. O Felipe foi perguntado na coletiva e disse que tinha a ver um pouquinho com uma preservação do De La Cruz, que vai ter uma sequência muito grande de jogos. Vamos ver se o Jorginho já vai estar pronto para jogar quinta-feira contra o Estudiantes. Vamos observar como é que vai ser essa sequência de jogos a que o Felipe se referiu em relação ao De La Cruz. A linha de frente, os 4 homens de frente. Samuel Lino na esquerda, Arrascaeta, Luiz Araújo, porque Plata também não voltou da seleção do Equador em condições ideais, acabou não conseguindo treinar, não conseguindo participar de todos os treinos nessa reta final aí do pré-jogo, digamos assim, para a partida contra o Juventude. E então o Luiz Araújo foi escalado e o Pedro no comando do ataque. Vocês estão vendo aí que eu já estou colocando para vocês um campinho com os dois times em campo e estou colocando o Juventude nesse 4-5-1. Estou colocando o Flamengo na sua plataforma principal, no 4-2-3-1, tá? Mas estou colocando o Juventude nesse 4-5-1 porque foi assim que o Juventude passou a maior parte do jogo ontem. Nessa plataforma aí, se defendendo, o bloco médio, o bloco baixo, organização defensiva, 4-5-1, com Jandrei no gol, Reginaldo na lateral direita, os dois zagueiros Luan Freitas e Wilker Angel, o Alan Ruschel na lateral esquerda. Muita gente falava em Marcelo Hermes, eu mesmo projetei aqui o Marcelo Hermes, mas quem foi a campo foi o Alan Ruschel. E aí você tinha uma linha com 5 jogadores, com os dois volantes, Kaique e Jadson. Você tinha também o Talhari, que normalmente defende ao lado do Nenê no 4-4-2, baixando, se juntando essa linha para poder formar uma linha de 5, marcando aqui pelo lado esquerdo. Você tinha o Mandaca ao lado dele. E lá no lado direito, você tinha o Rafael Bilu, que acabou sendo o substituto do Emerson Batalha, que também não estava disponível para essa partida, e ele entrou lá na ponta direita. E o Nenê ficava sozinho aí, mais à frente dessa linha de 5. E aí, normalmente, quando você tem um cenário como esse aí, de um time que defende 4-5-1 ou 5-4-1, se defende com muita gente atrás da linha da bola, você imagina um cenário muito complicado, muito difícil. Bom, nem sempre quando um time se defende com muitos, ele se defende bem. Não foi muito o caso do Juventude ontem, mas especialmente mérito do Flamengo ontem sim, do Felipe ontem sim, porque existia uma regra de ação na forma como o Juventude defendia, na forma como esses jogadores dessa linha de 5 se comportavam, e a partir do comportamento desses jogadores, o Flamengo tirou muita vantagem, com muita inteligência, como já falei, e vou falar muitas vezes sobre essa inteligência, sobre essa leitura dos jogadores, sobre essa capacidade que o Felipe teve de colocar um time que entendia essas vantagens em campo e foi muito preparado para se aproveitar desse contexto. A gente vai explorar isso tudo muito bem explorado nesse vídeo de hoje, mas antes, pedir para você deixar o like, né? Não se esquece do like, que é muito importante. Estou com uma taxa muito baixa de like aqui nos vídeos, às vezes 10%, 15% em relação à quantidade de views. Então vamos virar esse jogo. Deixa o like, é muito importante. O like dá maior trabalho fazer esse conteúdo para jogo aqui. A gente reassiste o jogo e faz as marcações ali, os desenhinhos. Então, assim, dá muito trabalho. São 2, 3 horas de trabalho, pelo menos, tá? Às vezes mais. Então, deixa o like, que é muito importante. Hypa também, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Tudo isso, quando você faz, você dá um recado ao YouTube de que esse conteúdo precisa chegar para mais gente, de que esse conteúdo é bom, de que esse conteúdo é relevante. Então, chega junto no like, no compartilhamento, no comentário, hypa, se inscreve, faz tudo isso, tá? Muito importante mesmo, tá? Vamos então
do campinho, que eu acabei de mostrar para vocês, para o campão, vamos para a bola rolando e vamos entender como é que esse jogo se desenhou taticamente. Ali nos 3 primeiros minutos de jogo, o Juventude até que conseguiu minimamente colocar em prática a sua ideia. Que ideia era essa? A ideia era essa aqui, ó, de forçar as inversões. Então a bola ficou em disputa, o Juventude consegue ficar com a bola e inverte, leva lá a bola para o lado esquerdo do Flamengo, para esse confronto aqui do Rafael Bilu com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas conseguiu ir bem nesse confronto de força aqui, de velocidade, contra esse ponta direito, o Rafael Bilu. Então a gente vai ver aqui eles disputando, confronto de força aqui, o Ayrton Lucas bloqueando o cruzamento, conseguindo tomar a frente, fazendo aqui o passo para trás. Logo na sequência, o Juventude conseguiu um escanteio, a ideia era tentar escanteios, tentar cruzamentos na área. Eu falei aqui bastante para vocês no pré-jogo, que o Juventude era muito forte nessas bolas cruzadas na área. Aqui, um escanteio, o Flamengo consegue afastar. Logo na sequência, o Luiz Araújo faz uma falta aqui, se eu não me engano, no Mandaca, né? E o Juventude tem mais uma bola que vai jogar na área, uma falta lateral. O Nenê vai jogar essa bola na área, bola até perigosa, passou ali perto ali da cabeça do jogador do Juventude, mas ficou por aí a partir dessa jogada, dessa última jogada ali, o Flamengo toma conta do jogo, bota a bola no chão e começa a ser dono da partida. E aí, dono mesmo, tá? Quando eu falo dono, é dono mesmo. Controle total das ações, faz com o adversário o que você quer que ele faça. Você que controla as peças do adversário. As peças do adversário vão se mover da forma como você quer que elas se movam. Isso é muito legal, isso é muito bacana de ver o Felipe fazendo isso e os jogadores aplicando isso também em campo. Então, a gente vê aqui esse 4-5-1 do Juventude, só o Nenê mais à frente, né? E aqui é o seguinte, eu falei sobre o comportamento dessa segunda linha, né? Que comportamento é esse, né? Esses jogadores da segunda linha, eles tinham que andar para frente. Então a gente está vendo aqui já o Bilu andando para frente para poder saltar no Ayrton. Só que nisso que ele saltava no Ayrton, quem ficava muito livre era o Samuel Lino. Samuel Lino era um homem livre, então o Flamengo conseguia trabalhar a bola com calma, obrigava os jogadores do Juventude a saltar pressão, especialmente quem saltava mais pressão era o Bilu que está chegando agora no clube e parecia um pouco fora de sintonia, saltava um pouco demais, talvez, e deixava muito espaço às costas, e o Flamengo se aproveitou muito desse espaço com uma boa leitura dos seus jogadores. Então aqui o Léo Pereira achando um passe aqui para o outro lado, não foi nesse momento que o Flamengo achou o Samuel Lino, mas achou em tantos outros momentos, a gente vai mostrar para vocês como é que ele ficava confortável e achava o Arrasca, né? Aqui a gente está vendo o Danilo conduzindo, obrigando mais uma vez aqui, olha só, o salto do Mandaca, o Flamengo obrigando o adversário a saltar, você vai fazer o que eu quero que você faça. Aqui o Danilo conduzindo, o Mandaca vai vir saltar aqui no Danilo, e ele faz o passo para o Léo. O Saúl aqui no corredor central, servindo também como uma isca, esses dois pivôs, né, esse duplo pivô do Flamengo, essa é a função, sempre foi, né? Mas ontem deu para a gente ver claramente como é que esse duplo pivô, no caso, Saúl e Alan, serviam também como uma isca para obrigar esses caras a ficarem presos ali no corredor central, os jogadores, especialmente os dois volantes, e também os pontas que trabalhavam um pouquinho mais por dentro, a ficarem sempre atraídos pelos dois volantes. Então eles ficavam sempre na dúvida se fechavam mais para o meio, se marcavam mais pelo lado, então ficava espaço do lado por conta também do duplo pivô, que serve como uma isca, que serve para deixar os jogadores adversários presos ali no corredor central, em dúvida, né? Então aqui a bola chega para o Léo, e aí vai ter o salto de novo no Ayrton, ó. O Bilu querendo saltar no Ayrton, ficando em dúvida ele se salta ou se vai, se fica, a bola chegando para o Samuel Lino, e aí você deixar justamente o Samuel Lino como homem livre é um perigo, né? Porque ele é muito assertivo, muito eficiente, muito inteligente, muito habilidoso, muito técnico. E aqui ele tem uma parceria luxuosa de um tal de Jorge Daniel de Arrascaeta, né? Que o tempo inteiro vem trabalhar com o Samuel Lino. Esses caras se encontram muito e o Felipe promove esse encontro do Samuel Lino com o Arrascaeta. Promoveu muito ontem, deu muito certo. Então eles tabelam muito, se encontram muito. Aqui o Samuel Lino não vai tabelar aqui no primeiro momento com o Arrasca, tá? Mas esse lance aqui mostra bastante o que o Flamengo tinha como ideia, né? O Samuel Lino trabalha por dentro, devolve essa bola para o Ayrton Lucas, que já acha o Arrascaeta aberto. Então, o Arrascaeta troca muito de posicionamento com o Samuel Lino ali pela esquerda. O Lino vem um pouquinho mais por dentro, o Arrascaeta vai trabalhar por fora. A gente já viu o Lino se projetando para receber essa bola, mas o Arrasca tenta aqui achar o Pedro no pivô. Então esses três caras se procuram bastante, só que ontem o Pedro não estava numa tarde muito feliz. Aliás, Pedro e Luiz Araújo um pouquinho abaixo do que a gente está acostumado a ver, e isso acabou impactando um pouquinho na qualidade do Flamengo em último terço. Tecnicamente, né, em termos qualitativos de refino técnico mesmo, até de tomar a decisão, faltou um pouquinho mais do Pedro e do Luiz. E a vitória até poderia ter vindo um pouquinho mais fácil do que veio se esses dois caras estivessem numa tarde tão inspirada quanto estava, por exemplo, a Arrascaeta, quanto estava o Lino também. Enfim, acontece, é normal, faz parte, né? Nesse lance aqui, a bola fica em disputa, né? O Juventude consegue afastar, o Ayrton consegue ganhar a primeira bola aqui, consegue encostar o pé na bola.
E a bola vai ficar aqui para o Arrascaeta. Então o Flamengo vencendo muito a segunda bola, que é muito importante. A gente falou muito no pré-jogo sobre a importância de vencer a segunda bola, e o Flamengo conseguiu vencer muito a segunda bola. Isso deu muito volume de jogo para o time na partida de ontem. Aqui o Arrasca tentando um passe cavalo, a bola fica com o Samuel Lino. De novo, o Flamengo ficando com a bola, ganhando o rebote, se mantendo com a posse, tendo volume, deixando o Juventude ali nas cordas. O Samuel Lino com muita consciência vai fazer o passo para trás e vai reiniciar a jogada. A bola vem aqui para o Léo Pereira, vai voltar aqui para o Danilo. Olha só, o Flamengo com muita consciência, trabalhando com calma, construindo pausadamente. Esse é o jogo do Flamengo, do Felipe Luiz. Eu sei que tem muito rubro-negro que acha ruim, que torce o nariz, que acha modorrento, que acha chato, mas é muito eficiente. O Flamengo controla os seus adversários a partir dessa construção pausada, a partir dessa calma, para poder gerar vantagem, tá? Então aqui o Léo Pereira para o Danilo, o Danilo aqui para o Alan de volta para o Léo Pereira, e o passe aqui para o Samuel Lino, vai entrar aqui bem nesse meio espaço entre o Reginaldo, que é o lateral direito, que está querendo saltar aqui já no Ayrton Lucas, e o Bilu, que está ali sem entender que o Samuel Lino está nas costas dele. O Léo Pereira faz um passe aqui muito bem feito, né? O Lino domina, muito bem dominado para variar, né? Tecnicamente ele é um assombro, domina, já avança, finaliza, a bola bate aqui na defesa do Juventude e o Flamengo conquista um escanteio. Aqui, uma bola pelo lado direito agora, tinha jogado também pelo lado direito, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para a gente ver o Talhari aqui, né? Preocupado com o Royal. O Talhari já não saltava tanto quanto o Bilu, o Talhari tinha um entendimento melhor do momento do salto. Então, aqui para o Royal, a vida não era tão fácil assim como era lá para o Samuel Lino, tá? O Talher aqui mais postado dentro da linha, né? Não saltando tanto, mas mesmo assim o Danilo achando o passe aqui para o Royal, e o Royal fez uma ótima partida, ganhou muitos esses duelos em força aqui, trabalhou o drible, conseguiu vencer aqui esse duelo contra o Talhari. Depois ele vai tabelar com o Luiz Araújo e vai botar aqui o Mandaca no chão. E olha que o Mandaca não é qualquer jogador, não, jogador de força também, tá? Jogador que sustenta muitos duelos, mas o Royal é um trator, né? Ele é muito forte. Jogou aqui o Mandaca no chão, faz o cruzamento aqui e o Flamengo conquista mais um escanteio, tá? E olha só de novo a calma para trabalhar a bola. E a gente está falando aqui agora do lance do gol, que é uma aula de entendimento de vantagem, de lucidez para construir. O Léo Pereira espera o Jadson abordá-lo, espera o Jadson saltar a pressão para poder entregar essa bola para o Ayrton, para poder gerar mais tempo e espaço para o Ayrton, tá? O Saul já está ali por trás do Rafael Bilu, já está ali na melhor posição que ele poderia estar, já gerando dúvida, já nas costas também do adversário. Olha o entendimento muito alto que esses jogadores têm. Então o Saul já está ali muito bem colocado. O Saul fez uma partidaça também, jogou muita bola, né, para variar, né? Aqui a gente tem os jogadores de Juventude confusos, né? Então o Flamengo construía com essa calma, com essa lucidez e ia deixando os jogadores do Juventude desconfortáveis. E aí, na medida que os jogadores vão ficando desconfortáveis, impacientes, eles vão perdendo foco. Então tem dois jogadores aqui marcando o Ayrton Lucas. Não é o ideal, né? Você precisa de dois jogadores aqui para fechar esse espaço, para fechar esse passe aqui do Ayrton Lucas. Quando tem dois jogadores no Ayrton Lucas, a gente sabe, né, que o futebol é um esporte que é um grande resta um. Então você vai ter aqui o Saul muito sozinho. O Ayrton Lucas vai achar o passe para o Samuel Lino, e aí o Saul já está atacando o espaço, já recebe, e aí você tem o Pedro também ajudando aqui o Arrascaeta a conseguir um pouquinho mais de espaço. E aqui a gente fala muito sobre troca de posições, né? O time do Felipe Luiz, muita gente fala, esse time é meio engessado, não é muito móvel. Olha aqui o Pedro e o Arrascaeta trocando de posição. O Arrascaeta está ali mais centralizado e o Pedro está ali onde normalmente o Arrascaeta fica. Então o time, sim, se mexe, sim tem mobilidade, sim tem troca de posições. Aqui o Saul vai cruzar muito bem e o Pedro está ajudando a gerar espaço para o Arrascaeta na medida que ele faz esse movimento aqui de dentro para fora, essa diagonal, e aí o Arrascaeta consegue atacar o espaço, recebe o cruzamento e faz mais um gol. Sétimo jogo seguido em que a Arrascaeta participa de gol, hein? Sétimo jogo seguido em que ele participa de gol, incluindo lá o jogo da seleção uruguaia. E aqui a gente já está no segundo tempo, e o Flamengo, no primeiro tempo, como eu já falei, né, deitou e rolou, fez o que quis com o Juventude. No segundo tempo também teve até mais posse, teve 76% de posse de bola no segundo tempo contra 72% no primeiro tempo. A média foi de 74%. O Flamengo trocou quase 650 passes, gente. Foram 648 passes. O Juventude deu uma finalização no gol, uma só, tá? Quero fazer uma pausa rápida aqui nessa análise para fazer só um lembrete para vocês muito importante. Hoje às 8 da noite, tem o início da jornada profissionalista do LabFoot. O Rafa Scout vai começar hoje às 8 horas da noite a dar aulas para vocês sobre como entender melhor o jogo de futebol, sobre como interpretar melhor os fenômenos técnico-táticos de uma partida de futebol, e vai mostrar para vocês que há um mercado de trabalho em expansão no futebol e que, se você sonha em trabalhar com esse esporte que você tanto ama, tem um caminho muito aberto, e ele vai te mostrar o caminho tanto
para você entender mais sobre o jogo, como também o caminho de você trabalhar, ferramentas para você trabalhar, como é que funciona o mercado, enfim. A jornada profissionalista é muito bacana, eu recomendo demais para vocês que pensam eventualmente em trabalhar com futebol, e você não precisa mudar de carreira radicalmente para começar a trabalhar com futebol agora, ainda em 2025. Você pode dedicar algumas horas por semana ao futebol, trabalhar um pouquinho ali e você vai conquistando aos poucos notoriedade, vai fazendo network, vai se ambientando com esse mercado de trabalho do futebol e aos poucos vai cada vez mais crescendo nesse mercado, e aí você vai decidir se faz sentido para você dedicar mais horas, trabalhar mais nesse mercado, mas a verdade é que tem demanda, se você for bom lendo o jogo, tem demanda no mercado do futebol. Falta profissional de qualidade. Então, aprenda a ler um jogo com o Rafa Scout, aprenda o que ele tem para mostrar para vocês sobre como é que você pode trabalhar com futebol, você pode ser pago para assistir jogos de futebol. Então, assista a Jornada Profissionalista, começa hoje às 8. Para você se inscrever, você vai entrar aqui no link que está na descrição do vídeo, ou então no comentário fixado. Não perde essa, porque vale muito a pena. Vamos seguir. O Flamengo usou um pouquinho mais no segundo tempo as inversões de jogo direto, a bola mais longa, passes mais distantes, né? Distâncias maiores do espaço. O Danilo tentando achar aqui o Samuel Lino, numa diagonal, tá? Por quê? Porque o Juventude também, o técnico Thiago Carpini, fez uma mudança importante. Portanto, a gente fala sobre isso aqui também. O Talhari veio marcar aqui pelo lado direito, ele tira o Rafael Bilu, percebeu que o Bilu não estava muito ajustado ali com a dinâmica coletiva, né? E isso gerou problema, impactou bastante. Então, ele traz o Talhari aqui pelo lado direito e bota o Verão lá do lado esquerdo. Isso protegeu melhor aqui esse lado direito defensivo do Juventude. O Samuel Lino passou a não ter tanta liberdade, mas o Flamengo começou a explorar um pouquinho mais lá o lado direito. Eu vou mostrar isso para vocês na sequência aqui dos lances, tá? Então, aqui, o Ayrton também invertendo o lado, tentando um cruzamento lá para o Emerson Royal, explorando assim, essa entrada na área do Emerson Royal, ele escorando essa bola para trás, o Arrascaeta tentando finalizar. E aqui, gente, algo muito importante nessa partida de ontem, o pós-perda. Aqui o Alan não consegue, no primeiro momento, roubar a bola, não consegue nem impedir esse contra-ataque, mas na sequência o Flamengo vai recuperar a posse da bola. Mesmo que o pós-perda não fosse tão rápido, mesmo que essa recuperação de bola não fosse tão rápida assim, o Flamengo acabava sempre conseguindo recuperar a posse de bola. Isso foi muito importante. O pós-perda funcionou muito bem ontem, tá? Muito bem mesmo. Então, isso foi muito importante. E aí o Juventude começou a subir as suas peças, só que subir as peças contra o Flamengo nem sempre dá certo. Na maioria das vezes dá errado. Então, olha só, o Léo achando o Saul, que achou a Rasca, e o Flamengo sai construindo com muita inteligência, com muita habilidade para leitura de jogo, para geração de vantagem. Mais uma vez, jogadores muito bem gerando vantagem e tecnicamente também acertando os passes, e o Flamengo conseguindo um ataque mais rápido aqui, tá? E aí a gente vai ver agora o lance que poderia ter decidido o jogo aos 9 minutos do segundo tempo. A bola vai chegar aqui para o Danilo, o Verón vai saltar pressão no zagueiro do Flamengo, vai andar para frente e vai haver um desajuste ali para aquele lado esquerdo da defesa do Juventude. E aí fica um espação aqui para o Luiz Araújo receber essa bola. O Danilo faz o passe no espaço e aí o Luiz Araújo não viu aqui o Arrascaeta sozinho. Ô, Luiz! A gente pede para os jogadores do Flamengo finalizarem um pouquinho mais às vezes, né? Mas esse lance aqui não era para finalizar, até porque está no pé ruim, né? Está no pé direito. Era só achar esse passe aqui para o Arrasca, mas o Luiz não viu aqui o Arrasca. O Luiz, que eu, como já falei, volto a dizer, não estava numa tarde muito feliz. Aqui estou destacando para vocês a entrada do Matheus Babi. O Carpini troca o Nenê pelo Babi para tentar um jogo de mais força, de mais pivô, de mais jogo aéreo, né? E aí acaba que, bom, vocês já sabem, né? Não deu muito certo porque o Flamengo não permitia que o Juventude entrasse em organização ofensiva, não permitia que o Juventude trocasse mais passes, então não tinha como tentar achar o Babi. E mesmo quando achava, tá? Vou mostrar para vocês como é que o Flamengo neutralizava também esse jogador. E aí o Felipe colocou logo na sequência também o Plata. O Felipe que ontem foi bem nas mexidas, não hesitou em fazer as mexidas, respondeu às mexidas do Carpini com as suas mexidas também. Ele tira o Pedro, que não estava numa tarde feliz, como eu já falei, e que também, sem bola, não estava conseguindo contribuir bastante, não estava conseguindo contribuir com esse pós-perda que eu acabei de destacar, né? Então ele coloca o Plata no lugar do Pedro, tá? O time fica mais forte sem a bola, né? Defensivamente pressionando. E olha só, o Flamengo aqui pressionando bastante. A bola vai vir aqui no Babi, ó. O Léo Pereira já conseguindo botar a cabeça na bola, botando o pé na bola aqui, conseguindo neutralizar o centroavante do Juventude, e aí a bola vem para o Saul, que eu já falei para vocês e vou dizer mais uma vez e direi quantas vezes for necessário. Ele é muito físico, ele sustenta muitos duelos em força. Você viu que o Babi vem aqui, ó, disputar com ele e ele vence, ó. Vence, acha aqui o Arrascaeta, que acha o Samuel Lino, que vai achar inclusive um passe aqui no meio, vai achar um bonito passe aqui para o Luiz Araújo, que vai finalizar aqui, mas a bola vai cair na mão do Jandrei, inclusive tem até uma falta ali, dá para dizer que foi falta aqui, mas o Klaus não marcou. Então,
o Babi entra para ser esse pivô, mas não se cria, porque o Léo Pereira se antecipa, porque tem o Saúl para disputar em força. O Flamengo não deixou o Matheus Babi fazer um jogo de força de pivô e muito menos de cruzamento na área. Depois o Carpini bota até o Gilberto para tentar potencializar mais ainda esse jogo de cruzamento na área, mas também não dá certo. Aqui a gente vê o Lino perdendo a bola e mais uma vez a pós-perda. E aí o pós-perda, mesmo que você não recupere, você pelo menos obriga o seu adversário a jogar a bola para trás. Então aqui ó, o Juventude não conseguindo contra-atacar, não conseguindo acelerar. Já é o bastante, já serve também, o Flamengo já se organizou. E aí você já consegue neutralizar o contra-ataque, se organiza para depois roubar a bola num outro momento, num outro contexto, tá? Então o pós-perda funcionou muito bem. Aqui o Royal também perdendo a bola e olha o Plata aqui já muito forte no pós-perda. E o Flamengo, mais uma vez, ó, o Danilo terminando o serviço ali que o Plata iniciou. E aí você vai ter o Carrascal entrando aqui no jogo, no lugar do Luiz Araújo. O Felipe Luiz coloca o Carrascal como falso 9, coloca ele ali no comando do ataque, abre o Plata lá pela direita, o Plata foi bem lá pela direita também, tá? Então foi legal ver o Felipe também fazendo mudanças, arriscando ali, né? Colocando o Carrascal como esse falso 9. O Carrascal vinha jogando como falso 9 lá no Dinamo Moscou, mas me surpreendeu o Felipe usá-lo como falso 9, fazendo essa função na partida de ontem, mas foi legal de ver, e a gente vê o Lino lá na ponta esquerda e o Arrasca aqui junto com o Carrascal, tá? E o Flamengo continuava controlando as ações, muito bem na pós-perda. Essa falta, inclusive, aqui, que o Arrasca vai bater agora na trave, né? Que poderia ter sido o segundo gol do Flamengo, também é fruto de uma pressão pós-perda. O Flamengo consegue pressionar, rouba a bola chega para o Lino, ele sofre a falta e o Arrasca bate essa falta aqui na trave. Então o Flamengo continuava controlando o jogo com muita intensidade, marcando muito forte, não permitindo que o Juventude conseguisse construir. Juventude o tempo inteiro desconfortável. Quando subia o bloco, o Flamengo também saía jogando, como eu já mostrei para vocês. Então o Flamengo, senhor do jogo, senhor da partida. Aqui a entrada do Cebolinha e do Wallace. Então, o Wallace e o Everton Cebolinha entrando na partida. Aqui a gente vê o Carrascal trabalhando já com o Cebolinha. Aí o Carrascal vai fazer a função do Arrasca. O Carrascal ficou de falso 9 por alguns minutos só, né? Logo depois o Wallace entra ali. E quem vai comandar o ataque, quem vai ser o cara mais avançado de corredor central, é o Wallace, tá? E aí a gente vai ver logo na sequência o lance do gol do Flamengo, do segundo gol. O Carrascal bate essa falta aqui para o Cebolinha, tá? E aí o Cebolinha devolve essa bola aqui para o Alan, e você vê que o Emerson Royal estava fora da área, estava ali fazendo um balanço defensivo, ele vai entrar na área. É legal dessas jogadas ensaiadas que você troca passe, né? Eu sou muito entusiasta desse tipo de jogada, porque você vai trocando passe, você vai deixando dúvida na defesa do adversário, e você dá a possibilidade de um jogador seu que estava fora da área entrar como elemento surpresa. Então você acha um passe, faz outro passe. A defesa adversária fica ali sem referência, e você tem ali, por exemplo, o Royal entrando na área. Essa bola vai chegar aqui para o Carrascal, ele bate muito bem na bola, faz um ótimo cruzamento. O Real faz gol de centroavante, né? Entrando no segundo pau, cabeceando, eu destaquei bastante essa capacidade do Real de entrar na área, de fazer gols. Na análise que eu trouxe aqui, logo que ele foi contratado pelo Flamengo, então ele colocando em prática, mostrando com a camisa do Flamengo essa capacidade que ele tem de entrar na área, de fazer gol de cabeça, de fazer gol até meio de centroavante ali, colocando o pé na bola. Ele realmente tem essa capacidade e ele ontem fazendo seu primeiro gol ali com a camisa do Flamengo, teve vídeo do filho dele reagindo, pequenininho lá, bonitinho lá reagindo. Então, o Royal vivendo um momento muito feliz, aproveitando a chance desse momento de contusão do Varela, entrando, jogando muito bem e sendo coroado, sendo premiado com esse gol aí da vitória do Flamengo. Vitória de Almanac, gente. Vitória de Almanac, vitória importantíssima. Vitória de um time que não dá brecha para o seu concorrente, para o Palmeiras, que está ali no encalço, que está ali tentando, né, incomodar o Flamengo, que está conseguindo conquistar pontos, venceu bem o Internacional, teve muito rubro-negro que estava desesperado. Calma, muita calma nessa hora. O Flamengo é um time muito, muito consistente, que aparentemente, gente, não vai dar brecha, tá? Então, assim, vamos olhar para esse Campeonato Brasileiro com otimismo. É sim para olhar com otimismo, é sim para olhar e falar, cara, esse time é muito forte, muito consistente. Esse time não dá muitos sinais de que pode virar a chavinha, começar a perder, entregar pontos bobos. Não dá, porque é um time muito consistente, muito bem treinado pelo Felipe, que sempre leva a campo um plano de jogo muito adequado e os jogadores sempre muito capazes de entender o que o técnico quer e colocar tudo isso em prática. É um time muito, muito, muito forte. Quinta-feira que vem agora tem um jogo muito difícil, mais um compromisso difícil. Agora é jogo em cima de jogo, não tem jeito. Agora, depois dessa data FIFA, é jogo em cima de jogo, decisão em cima de decisão. Então, quinta-feira tem Flamengo e Estudiantes no Maracanã. A gente vai começar a falar, obviamente, sobre esse jogo aqui durante essa semana. Vamos trazer muitos conteúdos para explorar essa grande decisão, essa partidaça. O Maraca vai estar lotado. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo pós-jogo. Eu quero mais uma vez pedir para vocês deixarem um like. Não se esquece do like, é muito importante. Então, deixa o like, comenta, compartilha, hypa e se inscreve no canal, tá?
Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e eu fui. Saudações.